Olá, alunos, tudo bom? Como vocês estão? Eu sou a professora Emanuele e essa é a nossa segunda aula. E hoje nós vamos continuar ainda na pauta de desigualdades sociais, só que agora a gente vai ter um olhar mais específico. A gente vai falar um pouquinho sobre a desigualdade racial. Bem, nessa aula a gente vai trabalhar com três tópicos para a gente tratar um pouquinho melhor essa temática, né? Os sentidos da escravidão no Brasil, democracia racial, os efeitos na realidade brasileira e o racismo, como entender e perceber no cotidiano. Eu coloquei uma imagem aí que vocês estão vendo no para apresentar um pouco essa temática que a gente vai discutir, que retrata um pouco dessa questão da escravidão. E é algo que a gente vai pontuar até para ficar um pouquinho mais claro, para poder ser um mote para a gente fazer essa nossa discussão. Bem, nos sentidos da escravidão no Brasil, eu coloquei uma imagem que mostra um pouco como é que os escravos chegaram ao Brasil, né? O processo de escravidão se deu durante muito tempo, né, no mundo inteiro. E a África era um ponto fundamental de onde vinham, né, os escravos. E no caso do Brasil, que foi colonizado por europeus, especificamente pelos portugueses, eles trouxeram, né, os escravos de lugares um pouco mais específicos, por exemplo, Cabo Verde, São Jorge da Mina, Ilha de Tomé, Benguela, Moçambique, Cabo da Boa Esperança, né? Então, essas regiões foram regiões que trouxeram, né? Foram de onde vieram os escravos. E aí eles chegavam sempre pelo litoral e na parte do Nordeste, inclusive São Luís era um desses portos, né? Que é a capital do Maranhão. E aí é importante a gente ressaltar que o tráfico negreiro era uma prática comercial muito promissora e muito vantajosa. Durante muito tempo, os europeus lucraram muito e conseguiram muito dinheiro com o tráfico de negros, né, com o tráfico negreiro. E esse tráfico negreiro era fundamental para o processo da escravidão e a manutenção dessa escravidão. E, como em outros países, o Brasil teve um papel importantíssimo nessa manutenção da escravidão. É bom a gente ressaltar que o Brasil foi o último país que aboliu a escravidão. E essa abolição, né, a gente bota até entre aspas, ela só aconteceu por pressões internacionais, porque o Brasil não queria acabar com a escravidão, porque era uma mão de obra muito mais barata, porque ele já tinha se adequado a toda a estrutura da escravidão. Então, o rompimento da escravidão só aconteceu de fato por conta dessa nova estrutura que o mundo do capitalismo estava se organizando. Então, não foi porque o Brasil se sentiu penalizado com a condição dos africanos, né, dos afro-brasileiros, a gente pode usar melhor esse termo, mas porque ele não tinha outra alternativa por conta das pressões e pela nova estrutura que o mundo estava se organizando, que era o capitalismo. E dentro do capitalismo não cabia mais ter escravos, né? Era preciso ter um trabalhador livre que também pudesse consumir. E aí a escravidão no Brasil, eu trouxe essa imagem para a gente ver que ela se construiu de várias etnias africanas, né? E era também uma estratégia que os europeus utilizavam para misturar essas etnias, para poder dificultar, né, a resistência dos negros, né, dos africanos ao processo da escravidão. Por quê? Porque misturando essas etnias, eles tinham línguas diferentes, modos de viver, culturas diferentes, então isso tudo dificultava essa relação de resistência, né? E que é como eu coloquei aí, ó, a mistura de etnias facilitou o processo de escravidão, uma tentativa de conter a resistência dos negros. É importante a gente destacar que por conta dessa mistura, e o Brasil teve, né, como eu coloquei lá naquele mapa, povos africanos de várias regiões da África e, portanto, várias etnias com línguas e culturas diferentes, era um dos aspectos que fundamentou essa mistura foi justamente a questão de enfraquecer a resistência
dos africanos ao processo de escravidão. Contudo, isso não quer dizer que não houve resistência. A resistência, ela existiu, né? Ela terminou acontecendo. E no caso do Brasil, a estrutura dessa resistência ao processo da escravidão foram os quilombos, e tendo uma figura muito importante que é o Zumbi dos Palmares. O quilombo de Palmares foi um dos quilombos mais importantes, com maior relevância dentro desse processo de resistência. E a partir dos quilombos se originou o que nós temos hoje, né, algumas comunidades quilombolas, que são comunidades que descendem desses quilombos, né, desse processo de resistência. E aí eu trouxe alguns efeitos, né, que a gente tem da escravidão. O Brasil, como eu disse antes, foi o último país a romper com a escravidão no mundo. E isso faz com que mais da metade da nossa existência nós fomos um país escravocrata. Então, isso nos coloca numa condição extremamente complexa, né, e que reforça bem o aspecto da desigualdade dentro da nossa sociedade. Então, se a gente for pensar um dos efeitos fortes da escravidão no Brasil, nós podemos destacar que é a questão da desigualdade social. Porque quando os negros houve a libertação dos negros, e aí é bom a gente frisar isso entre aspas, né? Porque essa libertação ela aconteceu de um modo extremamente favorável para os brancos, né? Para os senhores, porque quando os negros eles receberam a sua carta de alforria, eles foram lançados à sociedade de qualquer modo. Então eles não tinham casa, eles não tinham emprego, eles não tinham uma estrutura que os recebessem, eles não tinham nenhuma estrutura do Estado, não é? Muito pelo contrário, eles foram lançados à sociedade de qualquer modo. Isso fez com que houvesse um processo de periferização, um processo de desigualdade, de pobreza, né, muito forte dentro da sociedade. Então, um dos efeitos que a gente pode ver da escravidão, a gente pode destacar essa questão da própria desigualdade de uma maneira mais intrínseca, mais forte. Aí eu não quero dizer que, por exemplo, no período colonial não houvesse a desigualdade. É que quando vem um capitalismo, uma estrutura de república, de uma nova organização da sociedade, as desigualdades sociais de classe elas ficam mais latentes, né? Porque os escravos eles nem eram considerados uma classe, era uma categoria da sociedade, né? Quando se estabelece a república e toda a estrutura do capitalismo, aí a gente divide a sociedade em classes. E aí começa a ter uma disparidade, né? Uma diferenciação. E aí, no caso do Brasil, com o fim da escravidão, essa diferenciação, essa desigualdade, ela fica muito intensa. E até hoje um dos efeitos é esse. O Brasil é um país que tem um nível de desigualdade social alto, e a gente está vendo que na pandemia essa desigualdade ela ficou mais latente por conta dos serviços, por conta da própria realidade, de como se estruturar dentro da pandemia. E quanto mais um país é pobre, tem desigualdade dentro das classes, mais a pandemia ela se fortalece, né? Justamente porque esse controle, né, social ele passa a ser mais dificultoso. Imagina que boa parte da população brasileira não tem nem água, não tem nem as questões mínimas de saneamento básico. Então, como é que eles vão se proteger da pandemia? Então, como eles não têm nem condições mínimas de moradia, como é que eles vão se proteger da pandemia? Então, as desigualdades, agora, esse momento que nós estamos vivendo, ele tornou, né, esse processo, né, de diferenciação muito mais latente na sociedade, muito mais visível. Aí eu coloquei algumas imagens que reforçam a questão da desigualdade, que começa desde esse processo, né, do fim da escravidão no Brasil, e aí a gente bota até entre aspas para a gente pensar, mas será que acabou mesmo?
e a questão da pobreza, do trabalho, esse trabalho precarizado, esse trabalho mal remunerado, esse trabalho informal, e que sempre está na condição dos negros. A questão da violência doméstica contra as mulheres, e depois a gente vai discutir a questão de gênero, mas vale destacar que um país, quanto mais a desigualdade é mais forte, mais essa relação de gênero em relação à questão da violência, em relação ao trabalho, isso se torna também um pouco mais acentuado. E aí a gente tem um conceito importante que é interessante a gente discutir, que é o conceito de democracia racial. E afinal, né, o que é a democracia racial brasileira? Depois de denunciada como mito, Florestan Fernandes, né, que cita isso, fala o mito da democracia. Mito é a ideia de uma invenção, né, transformada nos anos 80, no principal alvo dos ataques do movimento negro, como sendo uma ideologia racista. A democracia racial passou, na última década, a ser objeto de investigação mais sistemática de cientistas sociais e historiadores, tentando entender esse mito, como esse mito da democracia vai fortalecer o racismo no Brasil e vai dar essa invisibilidade, dá aquela sensação que a gente sente muito no nosso país, de que nós não temos racismo, né? E a gente até percebe que muitas pessoas, se a gente fizer uma pequena enquete, a gente vai ver muita gente dizendo que não é racista, mas se você for ver nas práticas, na estrutura da sociedade, a gente vai vendo como o racismo ele foi se estabelecendo. Então, esse racismo institucional e estrutural, ele se fortalece muito com o mito da democracia racial. Essa ideia de democracia racial se fortalece com a ideia da miscigenação, do sujeito pardo, né? Esse pardo é aquele que é aceito, e aí, muitas vezes, é aquele que é aceito e que não se reconhece enquanto, né, negro ou preto dentro da sociedade. Então, essa é uma questão importante que, inclusive, muitos pesquisadores falam que esse mito da democracia racial é que vai fundar essa ideia de nacionalidade, essa ideia do que é nacional. A ideia do nacional é a mistura, a diversidade. No entanto, você tem uma diversidade, né, cultural e também uma mistura, um hibridismo, né, entre essas culturas. No entanto, nós temos uma diferença, uma desigualdade muito forte e uma prática do racismo muito forte, porque a gente vai ver que na pirâmide econômica, social e política, as pessoas brancas é que estão em posição de poder perante as pessoas negras, né? Afinal, o Brasil teria sido percebido historicamente como um país onde os brancos tinham uma fraca ou quase nenhuma consciência de raça. Isso aí é o Freire, o Gilberto Freire, que a gente falou na nossa aula passada, onde a miscigenação era, desde o período colonial, disseminada e moralmente consentida, onde os mestiços, desde que bem educados, seriam regularmente incorporados às elites. A ideia do Freire era que essa miscigenação era algo positivo e que aos poucos o Brasil ia incorporando e ia aceitando esse mestiço. No entanto, a gente vai vendo que ao aceitar o mestiço, ele não aceita o negro. Então, a ideia da democracia racial, ela termina que camuflando o racismo no Brasil, termina fazendo com que a gente pense lá no nosso imaginário, na nossa estrutura de sociedade, que nós não somos racistas. E isso dificulta a gente compreender toda essa formação do nosso país e encarar esse problema, que é gravíssimo e que é um dos problemas que tem um efeito muito forte dentro da nossa sociedade. Falando ainda da democracia racial na produção do racismo, eu trouxe aqui um dado, esse dado é importante, que ele é lá do mapa do Atlas da Violência, né, e ele mostra alguns pontos fundamentais, né, a matança de jovens negros no Brasil. E aí a gente vê que isso é muito forte, isso é muito presente dentro da nossa sociedade, inclusive há muitos casos, como o caso de crianças, esse caso que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, e que o Brasil se comoveu, mas o Brasil não se comove com a quantidade de pessoas negras que são mortas todos os dias. Crianças que são mortas todos os dias, crianças negras, né? E o Brasil não consegue ter essa comoção. Por quê?
Por que que a gente se comove com algo que aconteceu lá nos Estados Unidos e a gente não se comove aqui? Porque a gente tem esse ideal, esse imaginário de que não somos racistas, então aquela morte é só mais uma, né? A gente não contabiliza ela como uma prática racista. Então, isso termina camuflando todo esse problema e essa estrutura que a nossa sociedade tem. Então, é falso afirmar que o Brasil não é um país racista. Viver nesta afirmação não se trata somente de tampar o sol com a peneira, como a gente sempre fala, né? Mas de continuar permitindo um quadro social que favorece uma população de elite branca, ou pelo menos de pessoas que se identificam com isso. Não é necessário nem citar dados para concluir que o racismo está estampado em nossa bandeira. Basta ver a situação dos negros a revelar que o racismo é institucional e estruturante na sociedade. Olha só, nesse quadro que eu trouxe, mostra que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. Né? A questão dos os casos de racismo contra atletas, né? A questão do futebol e outros esportes, onde a gente vai ver que como é que os negros são tratados, e a gente tem uma série de outros aspectos que reforçam bem, se a gente olhar para a nossa sociedade. As pessoas brancas estão sempre nos cargos de maior relação de poder e de maior relação econômica, social e política. E se a gente tem uma quantidade muito grande de negros, por que que os negros não estão lá? Que é, inclusive, o outro dado que eu vou trazer para vocês. Ó. Negros são a maioria no país, em disparada maior população também carcerária. São vítimas de um genocídio perene e banalizado. Vivem em favelas e periferias em condições subhumanas. O acesso ao serviço público é ruim. Diariamente são agredidos pelo Estado através da negação de direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais é o direito à moradia, saneamento básico, à educação, à saúde. E na pandemia, esses direitos estão muito mais visíveis, né? A dificuldade de ter acesso a esses direitos. Então, quem é que tem menos acesso a esses direitos? As pessoas negras. A gente pode pensar, professor, mas não são as pessoas pobres, não é melhor a gente dizer isso? Sim, mas dentro da categoria das pessoas pobres, as pessoas negras estão em condições mais complicadas, estão em condições de desvantagem por conta da própria estrutura do racismo no país. 51% da população do Brasil é negra e a outra metade tem o dobro de oportunidades. Então, é bom a gente trazer um pouco para a gente pensar sobre isso e pensar sobre a nossa condição. Aí a gente vai trazer mais especificamente do racismo. O que é o racismo? Né? O racismo consiste no preconceito, na discriminação, com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. É bom a gente frisar que o racismo ele tem a ver com a cor da pele. É um preconceito que é produzido pela cor da pele. Muitas vezes a gente fala, mas existe o preconceito porque eu sou branco, ou porque eu sou gordo, ou porque eu sou mulher. Existe, mas isso não é racismo. Né? O fato de eu ser gorda não significa que eu passei mais da metade da formação do nosso país, as pessoas gordas foram discriminadas. Não quer dizer que isso vai me impedir de determinadas questões dentro da nossa sociedade. Muitas vezes tomar forma de ações sociais, práticas ou crenças ou sistemas políticos que consideram que diferentes raças devem ser classificados como inerentemente superiores ou inferiores com base em características, habilidades ou qualidades comuns herdadas. Então, os negros, eles foram vistos durante muito tempo como inferiores, por isso o processo de escravidão. E esse processo ele foi presente em muitos lugares do mundo, não foi só no Brasil. Né? Então, por conta da cor da pele, eles foram considerados inferiores e, por isso, escravizados. Então, essa característica ela é muito específica. Então, nós não podemos usar o racismo para definir os outros preconceitos. Não, isso é um preconceito específico. Também pode afirmar que os membros de diferentes raças devem ser tratados de forma distinta, né? Forma distinta, diferenciada. Aí eu trouxe até duas imagens aqui para a gente pensar um pouco essa questão. Uma imagem mais recente de uma socialite que fez uma festa, e nessa festa ela tinha todos os elementos de uma sinhazinha, né, recebendo os seus amigos dentro de uma sociedade colonial e escravocrata. Né? E aqui uma imagem do Brasil colonial,
onde tem um branco sendo carregado pelos negros. É muito parecido. Aí que a ideia é para a gente pensar qual a relação entre essas imagens. Essas representações ainda persistem na realidade brasileira? Como é que persiste? Como é que ainda está presente? Será que quando a gente pensa essa moça que fez essa festa, olha as representatividades que ela trouxe. Ela fez uma festa temática destacando a escravidão no Brasil, né? Esse processo e colocando as pessoas negras na condição de escravos. Se a gente for ver, por exemplo, a condição das empregadas domésticas, da periferia, quem é que habita esses lugares, quem é que está representado nesses lugares sociais. Então, a gente percebe aí que a nossa realidade ainda está muito imersa e muito forte essa realidade do racismo e do preconceito racial, que passa a ser um determinante para toda a estrutura e a organização que a nossa sociedade tem. Aí eu trouxe alguns efeitos, né, do racismo no Brasil. A gente tem aí o Norte e o Nordeste, tem os maiores aumentos nas taxas de homicídios, né? Isso aqui também é um dado do Atlas, do Mapa da Violência. Pessoas negras são vítimas de 7 a cada 10 assassinatos no Brasil. Jovens morrem ainda muito mais cedo, né? Cresce o homicídio de pessoas negras. Então, todas essas taxas, esses dados, que vocês podem, inclusive, pesquisar, reforçam que as pessoas negras estão num grau de vulnerabilidade social muito maior. A questão da violência, dos assassinatos, a questão da dificuldade de ter acesso aos serviços básicos, aos direitos fundamentais, né? O acesso a uma boa escola, a questão econômica, o acesso à educação. Aqui eu trouxe um outro dado que mostra que os brancos têm muito mais acesso ao nível superior do que os negros. Em 2018, olha aí o dado, né? 36,1% das pessoas eram brancas, dos alunos, e 18,3% eram negros ou pardos. Então, ainda mostra como há essa dificuldade, né, na formação e em outras instâncias também da nossa sociedade. E aí, para a gente finalizar um pouco sobre essas discussões, elas são muito amplas, tem muita coisa para a gente discutir, eu trouxe aqui para a gente refletir. Né? Racismo, onde essa imagem reforça bem. Se vocês forem ver, tem muitas imagens falando dessa questão racial na pandemia, a questão das pessoas que são obrigadas a trabalhar, não só as pessoas que são os profissionais de saúde, que estão fazendo um trabalho importantíssimo dentro desse combate ao coronavírus, mas se nós formos ver, né, as pessoas que têm dificuldade de ficarem isoladas, será que a gente pode usar esse discurso, fique todo mundo em casa? Na verdade, a gente pode dizer assim, quem puder, fique em casa, não é? Porque nós temos muitos brasileiros que não conseguem ficar. Por quê? Porque tem que trabalhar, porque não tem condições de se isolar, porque as suas condições sanitárias e de moradia não permitem. Então, eu trouxe essas duas reflexões para a gente pensar um pouquinho nessa realidade brasileira e se atentar um pouco para essa questão do racismo. Como o mito da democracia racial limita a prática do racismo no Brasil e o que podemos fazer para mudar essa condição. O que talvez podemos fazer é cada vez mais trazer essa questão do racismo como um problema, como uma questão que nós precisamos tentar resolver, né? Tentar desestruturar, desnaturalizar a realidade brasileira, que está toda formada e organizada dentro das práticas racistas. E aí, gente, eu trouxe alguns vídeos que vocês podem pesquisar, estão todos disponíveis na internet, estão no YouTube. Tem um que é a Última Abolição, que é muito bom. Tem o vídeo 2, Preconceito, Racismo, Escravidão e Violência, que fala um pouco dessa questão da violência, né? Tem o 3, que é o passado, o presente e os sentidos da escravidão, e o papel do Brasil na escravidão e um godo da democracia racial. Se vocês puderem, dê uma assistida nos vídeos, são vídeos bem bacanas, que ajudam a gente a compreender melhor essa questão do racismo. E é importante que na questão do Enem, essa discussão racial é muito forte, né? Tem muitas questões. Na próxima aula eu vou resolver algumas questões com vocês aqui do Enem, que já tiveram essas questões que envolvem o racismo e alguns autores. Eu vou trazer para a gente discutir.
E aí eu trouxe algumas sugestões de leitura, eu trouxe 3 livrinhos, que eles também vocês podem acessar um PDF, acho que tem para vocês pesquisarem um pouquinho na internet, que é um livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, que ele vai reforçar bem essa questão da escravidão no Brasil e como foi esse processo, a questão da violência, né, que foi muito forte, o que os escravos passaram e o reflexo que isso tem hoje dentro da nossa sociedade. Esse que é um autor super novo, recente, que é o Silvio Almeida, muito bom, inclusive há pouquíssimo tempo, ele teve, essa semana mesmo, vocês vão ver minha aula, essa semana, ele estava no Roda Viva, quem puder olhar o Roda Viva na internet, ele fica disponível no YouTube, ele foi entrevistado e foi muito bom, ele vai falar sobre o racismo estrutural, para a gente pensar um pouco como o Brasil, a sociedade brasileira se constrói, se estrutura dentro do racismo e o que é que nós devemos fazer para desestruturar esses elementos sociais. E aí tem esse textinho dos primeiros passos, que é o que é racismo, que também é bem fácil de achar o PDF, que é importante para a gente dar uma lida e entender melhor esse conceito. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe uma fala dessa mulher incrível, que é uma poeta, uma escritora chamada Conceição Evaristo, atual, maravilhosa. Vocês podem pesquisar sobre ela, tem textos incríveis, e ela traz aqui para a gente finalizar essa aula. A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para niná-los da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Né? Então, é com essa fala poderosa e potente da Conceição Evaristo que eu encerro a nossa aula, pedindo que vocês tentem ficar em casa o máximo possível, né? Que vocês se concentrem para estudar um pouquinho, para a gente tentar que vocês consigam ter uma boa relação aí com o Enem, tá bom? Bons estudos e até breve. Próxima aula a gente vai falar, trazer algumas questões aqui do Enem para a gente responder, tá? Então, até breve, gente, até mais.